Filosofando está de volta e hoje estamos falando sobre o papel do mediunismo na constituição do sagrado. Você poderá assistir a esse e a outros programas através do youtube.com/TV Mundo Maior. Também poderá dar a sua opinião, deixar aqui as suas dúvidas no filosofando@tvmundomaior.com.br. Professora Sônia, Kardec sempre afirmou que os fatos espíritas, os fenômenos espirituais, são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade já faz parte da espécie humana, é natural. Será que poderíamos afirmar que ela está na raiz de todas as religiões? Sem dúvida, quando nós observamos desde os primórdios da constituição das sociedades, né, antes da constituição das polis, das cidades, bem anterior a isso, no período pré-histórico, por exemplo, desde que o ser humano se encontrou consigo mesmo como sendo um ser diferente do animal, né, que seria o ser pré-histórico, os fenômenos de ordem mediúnica começaram a ocorrer em abundância, porque ao morrer aquele ser pré-histórico ligado à sua família, à sua greia, à sua tribo, a sua taba permanecia ali, o seu espírito permanecia ali, propiciando muitas vezes fenômenos que não tinham explicação. Esses fenômenos foram sendo agregados no sentido do sagrado que começa a florescer a partir daquele momento. Então, se nós estudarmos o mediunismo, que seriam esses momentos iniciais de uma mediunidade mais sofisticada, que o Espiritismo vai explicar muito tempo depois o que é, como que acontece e por que acontece, mas o mediunismo, nesse momento, ele se dá de forma totalmente descontrolada, indisciplinada, lógico, porque não há um conceito, não há uma convivência, não há uma explicação adequada. Então, ou se associa ao sagrado, ou começam já os primórdios de uma formação de um sentido mitológico nas relações entre essas pessoas primitivas e os espíritos desencarnados que lá estão. É interessante, Márcia, porque as religiões vieram muito tempo depois. Antes vieram os mitos, antes surgiu a mitologia, né? Então é nesse caminho que nós precisamos trilhar, tanto na ida quanto na volta, para que nós possamos compreender por que as coisas se manifestam hoje da forma como se manifestam, que é algo que nós vamos aprofundar já já. Professora Sônia, o filósofo espírita José Herculano Pires, ele tem uma obra também muito interessante, que é O Espírito e o Tempo, em que ele utiliza a classificação de horizontes para analisar as diferentes fases da evolução cultural humana, mas sempre dando ênfase para os aspectos religiosos. Poderia nos esclarecer mais a respeito desse pensamento do autor? Essa teoria dos horizontes está incluída num livro muito importante, que foi o primeiro estudo antropológico espírita, chamado O Espírito e o Tempo. Esse livro é um dos livros mais importantes para que o espírita possa conhecer todo esse processo. Nós não podemos, Márcia, estudar mediunidade nos centros espíritas se nós não temos embasamento cultural para isso. Então, o que muitas vezes a gente nota em casas espíritas, tanto aqui em São Paulo, quanto fora de São Paulo, principalmente no interior, onde as pessoas não têm muito acesso a conhecimento, a livros, por exemplo. Mas hoje a internet faculta a possibilidade de você fazer download desses livros. Então, interesse-se assim um pouquinho mais pelo Espírito e o Tempo, porque o Espírito e o Tempo vai te dar uma oportunidade de você conhecer todo esse processo que Herculano Pires chama, divide como sendo horizontes. O que é isso? Culturalmente estudado, nós vamos entender como que o mediunismo começa nesses horizontes primitivos, tribais, agrícolas, e depois como vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como
no sentido oracular e muito tempo depois com o próprio Espiritismo. Então, o que nós vemos aqui? É por uma questão didática. Então, de onde que Herculano tirou essa ideia? Dos horizontes. Desses horizontes, né? Ele vai consultar um historiador e antropólogo inglês chamado John Murphy. Ele escreveu um livro sobre a história das religiões. E Murphy vai dividir determinados períodos para que ele possa didaticamente explicar melhor e desenvolver melhor o seu pensamento, as suas pesquisas, divide em horizontes. E Herculano não é nesse sentido de copiar, não, porque isso não existe academicamente falando. É no sentido de dar sequência a um pensamento que é válido em termos de conhecimento. Então, Herculano toma esse pensamento e divide ainda um pouquinho mais esses horizontes para explicar melhor e acrescenta o horizonte espiritual, que seria aquele horizonte onde nós, espíritas, aparecemos, né? Onde o espiritismo surge para dar uma explicação absolutamente racional para toda a fenomenologia de ordem mediúnica que vem ocorrendo desde que o homem é homem, né, Márcia? Então tem uma passagem interessante no livro O Espírito e o Tempo, onde ele diz assim, ele começa explicando o horizonte tribal. O que é o horizonte tribal? A própria palavra já está dizendo, né? O ser humano está ali na sua grei, na sua tribo, com os familiares, com as pessoas que o cercam. Então não existe nada concebido como sendo cidade ou vila ou qualquer coisa nesse sentido. É uma vida pré-histórica. É ali que o mediunismo vai começar a se manifestar. Ele diz assim, o horizonte tribal caracteriza-se pelo mediunismo primitivo. Adotamos a palavra mediunismo criada por Emmanuel para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com precisão ao objetivo desta obra. Mediunismo são as práticas empíricas da mediunidade. Então, se uma pessoa dentro de um centro espírita ainda faz mediunismo, então ela está num período tribal, pré-histórico, primitivo. O que o Espiritismo fez foi fazer uma releitura e um estudo aprofundado dessa capacidade que o ser humano tem, natural, de se comunicar com outras dimensões. E que sempre houve, como estamos vendo. Sem dúvida. Bem, nós vamos agora para o nosso próximo intervalo e voltaremos em seguida. São só alguns instantes. Até lá. Quero falar com vocês sobre algo muito importante para a Fundação Espírita André Luiz, o Clube Amigos da Boa Nova. Ele é responsável por captar recursos para que possamos divulgar o bem e a doutrina dos espíritos através de canais como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para isso, ele conta com uma rede de amigos e sócios que contribuem para esse nobre projeto. Quer saber como colaborar e ainda receber muitos benefícios, como acesso a conteúdos exclusivos e descontos especiais? Então acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue 0800 12 18 38 e fale com as meninas do clube. Venha fazer parte do nosso time.